dia, graça e a paz. Você que está agora aí ao vivo e você que vai em algum momento olhar esse devocional. O tema do meu devocional hoje de manhã é Fábrica da Esperança. A Fábrica da Esperança. Como é que Deus gera esperança no nosso coração? Se você pudesse chegar em um lugar onde se pudesse fabricar esperança. Fábrica é um lugar onde você produz, é um lugar onde você manufatura, é um lugar onde você tem uma grande quantidade. Se você pudesse comprar uma cápsula de esperança hoje para a sua vida, qual é a área da sua vida você compraria esperança? Há um pastor há muito tempo atrás no Rio de Janeiro, na região da periferia do Rio de Janeiro, ele recebeu a doação de um conglomerado de fábricas abandonadas. E ali naquele lugar, feito a doação, ele montou um lugar chamado a Fábrica da Esperança. O sonho dele era um lugar onde jovens, crianças, adolescentes pudessem ter um direcionamento e a vida transformada em um lugar onde se pudesse ter esperança. Aquele sonho dele acabou porque não existe mais. Devido a algumas situações que aconteceram na região, a Fábrica da Esperança ela precisou ser demolida. Será que a esperança acaba quando os nossos sonhos acabam? Como que funciona isso? Bom, é interessante quando nós lemos lá em Romanos no capítulo 5, no verso 1, olha para você ver o processo que Deus fabrica esperança no nosso coração. A palavra de Deus lá no versículo 3 diz assim, ó, tendes gozo quando passardes por tribulação, porque a tribulação produz a perseverança. A perseverança, a experiência. E a experiência, esperança. Nós gostaríamos que a esperança ela fosse produzida no nosso coração por um outro caminho ou de outra forma. Mas não existe. O amor de Deus ele é grande para com a nossa vida. Então existe um processo, existe uma maneira, existe um jeito de Deus gerar esperança no nosso coração. E é interessante que a primeira coisa aí, que a esperança, ela é gerada, produzida pela fé em Deus, no amor do Senhor Jesus Cristo nos nossos corações. A esperança, ela vem de Deus. Agora, de que forma? Olha só. Tendes gozo quando passardes por tribulações. Nós precisamos enfrentar as nossas tribulações e as nossas lutas de forma clara, objetiva e não abandonar. Quantas pessoas você já ouviu e já viu e conheceu que abandonou um sonho por causa de um momento de tribulação? Eu conheço pessoas, diante de uma dificuldade, diante de uma barreira, abandonou um sonho, um projeto de vida por causa de uma tribulação. Não podemos, nós temos que enfrentar as nossas tribulações, nós temos que encarar as nossas tribulações. Por que nós devemos encarar as nossas tribulações? Mais do que encarar, nós devemos perseverar. Quando a gente persevera em meio a uma tribulação, sabe o que acontece? Nós vamos adquirindo experiência. A tribulação, ela nos amadurece. Porque na tribulação, em direção ao sonho que nós queremos chegar, você persevera. E quando você persevera, você vai amadurecendo. Se você for olhar, por exemplo, os grandes profetas da Bíblia e os grandes homens desse mundo, vai perguntar, por exemplo, para Jacó, Jacó, por que você manca? Ele vai falar assim para você, sabe o que foi isso aqui, rapaz? Na minha caminhada, no meu sonho, eu tive uma experiência grande com Deus. Eu fiz até voto com Deus que seria um dizimista fiel. Mas depois dessa experiência com Deus, eu enfrentei luta, ameaça de morte, abandono. Você não faz ideia. Trabalhei para um sogro que eu era apaixonado por uma mulher chamada Raquel. Depois de 7 anos de trabalho, ele me enganou porque o contrato eu não li direito. E eu tive que trabalhar mais 7 anos pela mulher que eu amava. Tive uma luta com Deus uma certa feita em um lugar chamado Val do Jaboque. E ali eu lutei. O anjo queria ir embora, mas eu agarrei ele e fiquei firme. Vai perguntar para Jacó tudo que ele passou na vida, para você ver a vida de Jacó como que era. Ele enfrentou as tribulações, mas cada luta que ele enfrentava, ele adquirindo o quê? Experiência.
Pergunta para Abraão, para você ver. Abraão, o pai da fé. Olha só, o que a Bíblia diz sobre Abraão, gente? Diz que Abraão creu contra a esperança. Mas vai perguntar para Abraão a sua jornada de vida. Ele vai falar assim, sabe de uma coisa? Teve uma vez que Deus falou comigo e para que eu pudesse reafirmar a fé no meu coração, eu tive que subir no Monte Moriá com meu único filho, onde eu iria sacrificá-lo, mas Deus enviou um cordeiro para que pudesse ser sacrificado no lugar do meu filho, e ali eu fui provado. Pergunta para Abraão se foi fácil. Eu vejo muitos pregadores falar sobre Davi. Davi, o matador de gigante. Davi, que tem a estrela de Davi. Mas eu nunca vi ninguém falar sobre o Davi louco. Davi babão. Você sabe que teve certa feita que Davi, olha só, hein? O homem consagrado, ungido, prometido rei de Israel, sabe o que ele teve que fazer? Ele teve que entrar dentro de uma caverna, fingir de louco e babar. Por quê? Para não ser morto. Você já imaginou um negócio desse? Rapaz, aí você vê lá. Israel tem o quê? A estrela de Davi, não é a estrela de Israel. Davi rei, Davi conquistador, Davi amado, Davi homem segundo o coração de Deus. Mas esse Davi, um dia, ele teve que entrar dentro de uma caverna e se fingir de louco. Se fingir de louco, você já viu como que é, né? É uma coisa doida. Não, mas nós devemos enfrentar as nossas tribulações, porque nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo. E nesse crescimento que nós vamos tendo, sabe o que acontece? Nós vamos adquirindo experiência, e essa experiência que nós vamos adquirindo de lidar com as lutas, com as dificuldades, nós vamos ganhando esperança no nosso coração. E por que essas tribulações e essas lutas acontecem? Para mim concluir. Porque é aí na tribulação, na luta, que nós somos forjados, nós somos fortalecidos. Você vai observar o seguinte, se você perguntar para qualquer empresário da nossa comunidade, vou dar alguns nomes aqui. Daniel e Patrícia, todos conhecem, ministra louvor na nossa comunidade. Pastor Djalma tem uma transportadora. Como que fala aqui? O Fernando da Ótica. Lauro trabalha na metalúrgica há muitos anos com o pai, com a mãe, com os irmãos, né? E pode pegar qualquer tipo de empresário de sucesso que tem uma jornada de uns 22 anos aí. Senta com ele um café uma hora e fala assim, escuta, o que é que você passou para chegar até esse momento? Foram muitas tribulações, problemas, dificuldades, barreiras, problemas relacionais, perdão, teve que perdoar, teve que deixar amigos para trás, como Abraão deixou seu amigo para trás. Como Jacó, que teve que deixar a família e o sogro para trás. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, gente. A ferradura do cavalo, quando você vê um cavalo galopando uma longa distância, ele precisa de uma boa ferradura. Só que essa ferradura, antes de ir para o casco do cavalo, sabe o que acontece com ela? Ela vai na forja, vai na água, vai na forja e vai na água. E entre a forja e a água, umas marretadas nela. Para quê? Para o aço ficar duro, firme. Por quê? Porque esse cavalo vai precisar de um aço resistente nas pernas. Assim as nossas vidas. Os nossos sonhos que Deus tem preparado para nós, nós vamos ter que chegar lá para conquistar eles. De que forma? Com muita maturidade. Com muita maturidade. E é para isso que nós precisamos estar fortes. E é para isso que nós precisamos estar fortalecidos. Por que nós precisamos estar fortalecidos? Porque aquilo que Deus tem preparado para nós é muito grande. Quer desistir? Quer parar? Quer voltar atrás? Não. Fracassou? Não. Fracasso não é fracasso. Fracasso é mais uma maneira que você descobriu que você não vai conseguir conviver com o seu sonho, viver no seu sonho e administrar aquilo que Deus vai colocar na sua mão. Thomas Edison inventou a lâmpada. Você acha que ele chegou lá e inventou a lâmpada e acendeu pela primeira vez? Não. Tentou uma vez, não acendeu. Tentou outra vez, não acendeu. Tentou outra vez, não acendeu. Ele fracassou? Não. Ele descobriu 900 vezes em que uma lâmpada não acendia. Um dia a lâmpada acendeu e ele disse, Eureka!
Apesar que não foi ele que disse eureka, mas ele foi crescendo, foi adquirindo experiência. E a experiência gerou esperança. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa quarta-feira. E eu digo para você, não desista do seu sonho. Você está em um processo da fábrica da esperança e Deus está fortalecendo o seu coração e a sua vida. Lá na frente, você vai ver algumas pessoas passar em algumas situações e você vai dizer o seguinte: sabe de uma coisa? Eu já passei por isso aí, eu sei como que é. Eu sei como que é isso aí. Aí você chama o cara e fala assim: amigo, vem aqui um pouquinho por favor. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu já passei por isso aí. Eu já passei por isso aí. Não faz assim não. Você está batendo a cabeça. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus dirija os seus passos. E não pare de lutar jamais. Quero orar com você. Pai querido e amado, eu quero colocar essa quarta-feira diante da tua presença. E quero colocar todos os seus filhos que nesse momento estão me ouvindo. Os empresários principalmente, que enfrentam lutas, tribulações, dificuldades. Eu sei que esses homens têm grandes sonhos. E eu sei que o Senhor está gerando dentro do coração desses homens fortalecimento para que eles possam alcançar coisas extraordinárias. Pai, mãe, filhos, irmãos, que essas pessoas possam perseverar diante da tua presença e serem mais do que vencedores em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e hoje à noite eu quero toda a galera que está aqui nesse devocional junto comigo lá no nosso programa Edificando Famílias com o Pastor Mateus, Pastor Lauro, Fernanda e Pastora Tânia. Um abraço, um beijo no coração e tamo agarrado em nome de Jesus.